João, tem aquela frase, né? Os resultados falam por si. Eu discordo muito. Acho que os resultados às vezes mentem demais, né? E quer ver uma prova disso? A gente está aqui, a gente não está falando bem do Flamengo. Vou dar crédito à Raíza Simplício, a arte é dela, né? A gente pegou lá no perfil dela, a Raíza que é nossa companheira aqui também na S Live. O Flamengo tem invicto a 6 jogos, João. 3 vitórias e 3 empates. 2-0 no Goiás, venceu o Bahia em Salvador, empatou com o Fluminense em 0-0, né? Poderia ter vencido. Venceu o Corinthians no Ai Jesus, né? Lá no finalzinho, com o gol do Léo Pereira lesionado. Empatou com o Nublense, empatou com o Cruzeiro, né? Então, enfim, se buscasse os resultados, talvez as coisas não tivessem tão feias, né? A questão É, mesmo é que, todos esses jogos aí, tirando a partida contra o Fluminense, né? Contra o Goiás até foi melhorzinho, mas não teve nenhuma atuação assim boa, né? Teve no máximo momentos razoáveis dentro da partida, né, João? mas aí está 6 jogos sem perder, perfeitamente. O resultado ele é muito importante no futebol. Eu diria até que é o mais importante. Claro. Porém, você tem um Flamengo apresentando um futebol muito abaixo do que pode. Então a torcida cobra porque ela sabe que esses jogadores podem dar muito mais, né? Não adianta você cobrar de quem não tem condições de lhe dar algo que você está pedindo. O time do Flamengo, o elenco do Flamengo, ele tem condições de jogar muito melhor. Então, ganhou do Corinthians no Maracanã, mas, cara, foi daquele jeito. No último lance, com o Léo Pereira, de atacante, machucado, não jogou bem, mas ganhou. Legal. A atuação contra a Iublense foi um horror. Empatou lá. O Flamengo empatou com um time estreante em Libertadores da América e que é muito inferior a ele. O jogo com o Cruzeiro que vem fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, muito bem dirigido por esse competente Pepa, treinador português, mas hoje em dia, em termos de nomes, em termos de qualidade de elenco, o Cruzeiro ele não pode ser comparado ao Flamengo, né? O Cruzeiro tem um time hoje com limitações e que é muito bem treinado. Então, o Flamengo entrou nesse jogo de sábado como favorito para ganhar a partida. E, mais uma vez, fez uma atuação deprimente. Então, ele não está perdendo, isso é um ponto importante, mas ele está jogando um futebol horrível. E que, como você muito bem colocou, Alan, está irritando o seu torcedor, né? É chato ver o time do Flamengo jogar. Então, essa é a cobrança, né? Você vai cobrar de alguém que você sabe que pode dar mais. E é isso que a torcida do Flamengo está fazendo. O Flamengo precisa jogar melhor, né? O torcedor do Flamengo, ele nunca se conformou, desde os momentos em que o time não estava na situação financeira, no patamar que se encontra hoje, mas a torcida do Flamengo sempre exigiu raça, vontade e um futebol ofensivo, futebol para frente, mesmo quando tinha times limitados, times muito piores do que tem hoje. Mas a galera rubro-negra sempre cobrou isso. Essa é a essência, essa é a cultura do Flamengo. E esse time de hoje, com todas as condições, né, e com um elenco vasto em termos de bons jogadores, oferece exatamente o oposto. É um futebol irritante, preguiçoso, lento, vulnerável e que, de fato, jogando assim, não incomoda ninguém. E o Daniel Kopschmidt lembrou uma frase do Zico que é muita verdade, né? Ó, o Daniel Kopschmidt falou aqui, um abraço pro Daniel que está sempre com a gente também, né? Ajuda a gente aqui. O Zico uma vez disse que o medo de perder tira a vontade de ganhar. O time atualmente não demonstra nenhum dos dois. Um pouco por aí também, né, João? E eu, sinceramente, eu estou tentando decifrar e entender o que está acontecendo com o Flamengo. Porque é muito estranho, né? E o que me chama mais atenção ainda, né, é o seguinte, cara. E vou repetir aqui o que já falei algumas vezes. Existe uma direção no clube, existe o presidente, o Rodolfo Landim. Ele é a pessoa que tem o poder de transformar coisas dentro do clube, de promover mudanças.
E o presidente Rodolfo Landim, pelo menos por enquanto, não tem feito nada neste sentido, passando o recado claramente para o público que ele acha que a situação do jeito que está, ela poderá ser mudada com as pessoas que lá estão e que são da confiança dele. Eu, sinceramente, não acredito. Eu acho que está cada vez mais claro que o problema do Flamengo não é treinador. Porque, se você parar para pensar, depois de Jorge Jesus, quem deu certo no Flamengo? Rogério Ceni e Dorival. E o Rogério Ceni, mesmo assim, com muitas contestações, mas ganhou 3 títulos. E o Dorival ganhou 2 títulos. E eles deram certo porque venceram títulos. Porque todos os outros não deram certo. Com este mesmo grupo de jogadores, praticamente. Ou seja, cara, existe algo além do treinador, né? Os treinadores vêm e não conseguem fazer esse time jogar. Por quê? Porque eles são contratados, porque os jogadores não estão afinados com os técnicos que vêm, né? A coisa não anda. Existem vários problemas na gestão de futebol do Flamengo. E o ponto principal para mim é esse. O Flamengo precisa mudar a sua gestão de futebol. Precisa mudar o comando de futebol. Extremamente vitorioso, histórico no clube, mas que neste momento não está sendo mais eficiente. Se não mudar a gestão, se não tiver cobrança, né, se não mudar a forma de agir com os atletas no vestiário, a coisa vai continuar do jeito que está. Por exemplo, a geração do Zico. Claro que não dá para comparar a geração do Zico com essa geração, né? Não há a menor hipótese de comparar o time de 81 com o time de 19, com o time de 20, a geração de jogadores. Mas, meus amigos, se vocês pegarem aí ao longo da história, aquele Flamengo que venceu muitos títulos de 1978 até 1983, ele teve treinadores diferentes. Por ali passaram Cláudio Coutinho, Carpegiani, Dino Sani, Carlos Alberto Torres. E o Flamengo era o Flamengo, com os mesmos jogadores. Continuou conquistando títulos, né? Então, eu acho que o treinador, é claro, eles chegam ao Flamengo, eles encontram dificuldades, né, de colocar as suas ideias, né? O próprio Felipe Luiz fala sempre isso. Primeiro com o Paulo Souza, ele falou que não tinha química do elenco com ele, né? Aí, recentemente, do Vitor Pereira, ele falou que o esquema era muito difícil de se fazer, que o Vitor Pereira estava falando. Agora, com o Sampaoli, que disse que o problema era físico, ele falou que o problema não era físico, era problema tático e técnico. Ou seja, de fato, o elenco do Flamengo ele tem uma dificuldade muito grande de entender os treinadores, né? E entenderam Jorge Jesus, entenderam Dorival e entenderam Rogério Ceni. Os demais, eles não entenderam. Aí eu faço questão de traçar esse paralelo com a geração do Zico, né? Que teve vários treinadores e continuou ganhando títulos. O jogador é mais importante que o treinador. Quem entra em campo e executa as funções é o jogador. O treinador depende mais do jogador do que o jogador do treinador. Não estamos falando de videogame, que você fica controlando o jogador e as suas ações. O cara em campo é quem decide. O treinador pede, ele vai lá e faz. Muitas vezes não faz. Agora, o treinador depende que ele faça bem o que está combinado, da performance dele. Então, o jogador é mais importante que o treinador, na minha avaliação, no futebol. O treinador é muito importante, mas o cara que está em campo, que chuta a bola, o goleiro que faz a defesa, o cara que faz um desarme, o cara que dá uma assistência, o cara que faz o gol, ele é mais importante que o treinador. E essa geração do Flamengo, extremamente vitoriosa, ela não consegue jogar com treinadores diferentes. Ela joga com alguns treinadores.
Com alguns treinadores eles vão muito bem e com outros não vão bem, né? Isso é muito claro. E aí eu digo, a geração do Zico jogou com todos os treinadores que lá estavam.